Boa noite, meus irmãos. Convido a igreja a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 4. Hoje nós temos a alegria de encerrar mais uma série de pregações e completar mais um livro completamente exposto aqui na nossa igreja. Isso é muito bom, isso é muito rico. Nós pregarmos toda a Escritura, aquilo que o Senhor nos deixou, nos legou e nos deixou como regra de fé e prática. E nessa noite nós iremos ver o final do capítulo 4. Nós vimos apenas um versículo na semana passada. Hoje nós leremos o restante do 2 ao 18. Convido você a abrir e acompanhar com a gente a leitura. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vos envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia, vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é de vosso meio. Ele vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instrução, se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por Justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente, por vós, nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos de toda a vontade de Deus. E dele dou o testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida essa epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos Laodicenses. E a dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. A saudação é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas. A graça seja convosco. Senhor bendito, nós te louvamos, ó Pai, pelo privilégio de mais uma vez falar com o Senhor. E nesse momento, diante da Tua palavra, que é a verdade, que o Senhor fale aos nossos corações. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, possa trazer clareza, possa desvendar os nossos olhos, para que possamos contemplar as maravilhas da palavra do Senhor. Mas mais do que isso, ó Deus, que o Senhor nos ajude a colocar em prática tudo o que ouvirmos aqui. Pedimos isso confiado no nome de Jesus. Amém. Existe uma população no Ártico, os chamados esquimós, que conseguem sobreviver a temperaturas extremas, menos de 20 graus Celsius. E é interessante a gente observar o tipo de habitação que esse povo geralmente vive, os chamados iglus. E parece meio sem lógica esse tipo de construção. Como é que pode uma casa de gelo aquecer no meio do frio? E a explicação basicamente é que eles conseguem colocar tão grudadinhos os blocos de gelo que o vento não consegue entrar dentro daquela construção, de forma que a temperatura dentro é maior, mais quente do que lá fora. E é interessante também a gente pensar sobre esses blocos, porque eles não são todos iguais. São blocos com tamanhos diferentes, com formatos diferentes e que são colocados até aquela construção ser formada.
E o que é a igreja de Cristo, senão pessoas diferentes, com vocações diferentes, dons e talentos diferentes, que pensam também de forma diferente, diferentes habilidades, mas que são unidas por um só Espírito, que servem ao único Deus, que anunciam um único Salvador. No final dessa carta aos Colossenses, no meio de oração, de orientação, de saudação, de uma lista de nomes que nós achamos até estranho esses nomes, Paulo nos dá um vislumbre do que é feita a igreja, de como esses blocos são feitos e são colocados, a igreja de Cristo, sobre a pedra angular, que é Jesus Cristo. Quando Paulo ele escreve essa carta, ele estava preso em Roma. E juntamente com a carta de Éfeso, de Filipenses e de Filemon, além dessa de Colossenses, elas são as chamadas cartas da prisão. Paulo escreveu todas essas cartas quando ele estava preso. E embora ele não conhecesse pessoalmente a igreja de Colossos, Paulo ele escreveu para essa igreja, depois de receber o relatório de Epáfras, que era o pastor dessa igreja, e se preocupou com uma heresia que estava surgindo ali naquela cidade, que ficava na região do Vale do Lico, entre Hierápolis e Laodiceia. E para combater essa heresia, Paulo ele vai mostrar como Cristo ele é superior, como Cristo é suficiente, como Cristo é aquele que deve ter a primazia. E por isso ele deve ser o centro de nossas vidas. Devemos nos revestir de Jesus Cristo. Tudo que nós fizermos tem que ser ou em palavras, ou em ação, ou em pensamento. Tudo isso deve ser feito para Jesus Cristo, dando glória a Deus Pai por meio dele. Isso passa por tudo, inclusive os nossos relacionamentos, como nós vimos na semana passada. E quando nós chegamos aqui no fechamento dessa carta, a tendência é a gente achar que isso aqui não tem nada a ver com nada do que foi dito até então. Nós temos aqui uma exortação para orar, gente que é enviada para entregar carta, saudações de pessoas que estão com ele, nomes de pessoas que trabalharam e ajudaram Paulo, e parece que não tem muita conexão com o que foi dito até aqui. Mas não é isso o que nós encontramos aqui no texto. O texto que temos aqui expressa as últimas palavras de Paulo para esses irmãos, na verdade, é o desenho da diversidade desse Cristo, da igreja de Cristo. A diversidade do povo de Deus, daqueles que estão com a sua vida fundamentada naquele que é o Senhor da igreja. Do que é feita essa igreja? Do que é feita a igreja de Jesus? E nós encontramos aqui alguns aspectos, não todos da igreja de Jesus, mas alguns aspectos daquilo que é feita a igreja de Jesus. E primeiro a gente percebe aqui que é feita de gente que ora pela obra do Senhor, versos 2 ao verso 4. Paulo ele inicia essa parte exortando os irmãos daquela cidade, daquela igreja, e a nós também, para que tenhamos uma vida de oração. Aqueles que são de Cristo, aqueles que são revestidos como eleitos de Jesus, aqueles que buscam as coisas do alto, aqueles que buscam viver todas as coisas para a glória de Deus, eles precisam ser pessoas também de oração. Precisam ser pessoas que oram. E existem dois imperativos aqui que nos impelem a essa vida de oração: perseverai e suplicai. Meus irmãos, manter uma vida de oração não é fácil. Não é à toa que a gente sempre fala, e uma das reuniões que a gente tem menos frequência é a reunião de oração. Não apenas por causa de agenda, que nós entendemos que durante a semana realmente é complicado. Mas não é somente por causa de agenda. É por causa de prioridade. E não é somente no culto de oração. Quanto tempo de oração nós tiramos no dia para a gente orar? Nós falhamos nisso, nós pecamos nisso. E talvez um dos maiores desafios para a vida cristã é manter uma constância em orar, ser perseverante em oração. Isso porque nós somos fracos, nós somos limitados. A nossa vida ela é marcada por altos e baixos. Nós temos momentos de alegria, mas temos também momentos de tristeza.
Nós temos tempo de bonança, mas também de escassez, crise e calmaria. E isso vai se refletir na nossa vida espiritual. Nossa vida espiritual também é marcada por altos e baixos. Isso vai se refletir na irregularidade com a qual nós lemos a Bíblia, nós oramos. Muitas vezes falta interesse, falta disposição, falta ânimo. É por isso que Paulo exorta aqui a igreja de Colossos, nós hoje, a ter uma atitude perseverante em oração. Persistam na vida de oração de vocês. Sejam constantes, busquem isso, sejam dedicados, não desistam. Quantas vezes oramos ocasionalmente quando temos vontade ou quando surge algum imprevisto pelo qual nós, então, corremos para Deus para orar? Mas Deus ordena em sua palavra, o apóstolo Paulo registrou para nós também que nós devemos orar sem cessar. Incessantemente orar. O Isber, comentando sobre isso, ele vai dizer que esse tipo de atitude perseverante de oração não é que a gente vai sair por aí o dia todo murmurando palavras de oração. Não, a ideia é mostrar que precisamos de uma comunhão constante com Deus, de modo que a oração é de fato um alimento para a nossa alma. Precisamos orar de forma perseverante. Perseverem na oração. E ao exortar então que aqueles irmãos, que nós tenhamos uma vida de oração, Paulo também vai aqui direcionar o conteúdo dessa oração. Nós podemos e devemos orar pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, na situação em que nós nos encontramos, nas pessoas também envolvidas nessa situação. Mas o que temos aqui é um convite para a gente olhar para além dos nossos interesses, para a gente olhar para além da nossa vida individual, particular. Paulo está nos incentivando aqui a orar pelos seus irmãos, orar pelos outros, e de forma mais específica ainda, por aqueles que têm trabalhado nas trincheiras, por aqueles que têm anunciado, testemunhado do Evangelho. Isso é muito significativo aqui. Paulo, ele estava preso quando ele escreveu essa carta. Mas o fato dele estar preso não impediu dele continuar servindo ao Senhor e servindo à sua igreja. Embora as algemas certamente fossem um obstáculo importante para Paulo e para o seu ministério, ele continuou pastoreando, irmãos, estava pastoreando essa igreja através dessa carta, pregando, encorajando. Mas mesmo o apóstolo Paulo, o grande Paulo, ele era um homem frágil. Ele era um homem com as suas lutas, com as suas debilidades, limitado, pecador, que carecia do cuidado e das orações dos irmãos. E ele pede aqui, olha, suplicai por mim, suplicai pela minha vida, para que o Senhor continue me usando, me dando oportunidade, me encorajando para pregar do Evangelho. Orem por mim para que eu seja animado e fortalecido pelo Senhor. Meus queridos, quantos irmãos nós temos hoje ainda que estão nas trincheiras pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho? Aqui na nossa igreja nós temos 2 exemplos de casa. Nossa irmã Bia, no Oriente Médio. Nossa irmã, eu já vou falar o país, ó. Nossa irmã Andrea, lá na Ásia. Não vou falar o país não, né? Vai que dá ruim. Nossa irmã Andrea, lá na Ásia. Estão na linha de frente, anunciando o Evangelho, testemunhando. Você já orou por elas? Você já tirou um tempo para orar por elas? Tem orado por essas irmãs? Tem lembrado delas em suas orações? A palavra aqui é, eu faço a súplica de que vocês orem por mim. Precisamos orar por essas irmãs. Quantos outros servos de Deus, pastores, missionários, crentes, estão presos nesse momento e precisam que a igreja se levante para orar por eles? Quantos estão desanimados? Porque a pressão, meus irmãos, é muito grande. Muitos têm adoecido. Muitos têm enfrentado depressão. Têm pensado em pular do barco. Precisam da oração da igreja do Senhor.
nós precisamos orar por esses irmãos. Devemos ter uma atitude perseverante de oração por nós, nosso relacionamento com Deus, mas não olhe somente para você. Olhe para o outro. Olhe para a igreja como um todo. A igreja é feita de gente que ora pela obra do Senhor. Nós precisamos ser pessoas, crentes, que orem pela obra do Senhor, para que o Senhor fortaleça, para que o Senhor dê intrepidez, para que o Senhor levante pessoas, para que o Senhor sustente os irmãos que estão lá. Nós somos essas pessoas, queremos orar por eles. Mas em segundo lugar, o texto nos mostra também que a igreja é feita de gente que testemunha do Evangelho, versos 5 e 6. Paulo fala algo interessante aqui, ele vai usar mais um imperativo, ele diz, portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Essa expressão, os que são de fora, ela era muito utilizada pelos judeus para se referir àqueles que não são judeus. Os que não são judeus são os de fora, não são de dentro. E ele está utilizando agora aqui essa expressão, se referindo à igreja do Senhor. Os que são de fora são aqueles que não são crentes, são aqueles que não têm Cristo no seu coração. Esses são os de fora. Em outra palavra, o que Paulo está dizendo aqui é: tenham sabedoria no relacionamento seu com os não crentes. Tenha sabedoria como você lida com a pessoa que não conhece Jesus. O que ele está falando aqui, meus irmãos, é como tem que ser o nosso testemunho, o nosso comportamento, a nossa conduta diária. As pessoas aí fora observam a igreja, observam a forma como nós falamos, como nós nos comportamos, como nós publicamos, o que postamos nas redes sociais, as pessoas observam. Isso é claro. Quando Jesus fala para a gente ser sal da terra e luz do mundo, e para a gente não ficar escondido, é para que a gente esteja em evidência mesmo, e a gente está, as pessoas olham para nós. E a gente precisa pensar sobre isso. Sabe por quê? Talvez a única coisa que o seu vizinho, que o seu amigo, que algum conhecido seu vai saber a respeito de Jesus é o que ele vê através da sua vida. É o que ele vê através das suas ações. É o que ele escuta através das tuas palavras. Você já imaginou o que as pessoas têm enxergado em você? Que testemunho nós temos dado para aqueles que são de fora? Será que você tem sido um funcionário dedicado, como a gente viu na semana passada, alguém que trabalha, que se esforça, não apenas porque está sendo vigiado, mas você entende que você está fazendo isso para o Senhor e as pessoas veem isso em você? Ou será que no seu trabalho você é preguiçoso, na sua escola você faz as coisas de qualquer jeito, você é alguém que cola e passa cola, que faz plágio, que ajuda a fazer coisa errada? O que as pessoas têm visto na sua vida? Qual o testemunho? Toda vez que nós damos mau testemunho, nós estamos maculando o Evangelho. Nós estamos manchando o nome de Jesus. Portai-vos com sabedoria com os que são de fora. É uma exortação para nós hoje. E isso significa também, como Paulo continua, aproveitar as oportunidades que Deus nos dá para testemunhar pessoalmente. Nath explicou muito bem o uso dessa palavra hoje pela manhã. Essa palavra oportunidade, ela é um termo do mercado, do comércio. Diz respeito a você comprar, resgatar, ir atrás de uma oportunidade. Você vai atrás dessa oportunidade. Você vai correr atrás de dar testemunho, de mostrar para a pessoa, de falar de Jesus para essa pessoa. Ela tem essa aplicação. Mas também tem a aplicação de alguém que aproveita a oportunidade que surgiu, a promoção, o desconto. Você aproveita que aquilo veio para você e você vai e fala.
Então, seja sendo ativo e correndo atrás, testemunhando, ou essa oportunidade simplesmente aparecendo para você, o que o texto diz é: aproveite as oportunidades. Surgiu a chance de você falar de Jesus, fale de Jesus. Surgiu a chance de você verbalizar sua fé, faça isso. Porque muitas vezes nós nos acomodamos com aquela frase que é atribuída a Santo Agostinho: fale de amor, se possível, use palavras. Fale de amor com o seu sorriso, com as suas atitudes, e, se possível, use palavras. E muitas vezes a gente se acomoda: eu vou simplesmente dar um bom testemunho aqui, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, vou ajudar alguém a atravessar a rua, mas não fala. E a ideia aqui é de aproveitar falando, o testemunho falado, anunciando de Jesus Cristo. Precisamos aproveitar as oportunidades e testemunhar do Evangelho. E como essas oportunidades elas devem ser aproveitadas? Paulo vai nos mostrar aqui. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Com palavras agradáveis. Devemos ser graciosos, ter tato no falar com as pessoas. A nossa palavra precisa ser temperada com sal. E a ideia aqui do temperada com sal também tem duas aplicações. Um primeiro significado, o sal como aquele que evita que as coisas, que o alimento apodreça. Sua palavra não pode ser algo podre, não pode ser algo sujo. E, meus queridos, quantas vezes sai da nossa boca a palavra torpe? Palavra suja, palavrão. E a gente acha isso normal. A gente acha isso cultural. A gente acha que não tem nada a ver. Mas a nossa palavra precisa ser temperada com sal. Não pode sair coisa podre da nossa boca. Tem que sair coisa limpa. Tem que sair coisa agradável. Esse é o segundo significado dessa palavra, da aplicação do sal. Assim como não falar coisas que não se deve, a nossa fala precisa ser agradável, precisa ter sabor, precisa ser boa de ouvir, interessante, agradável. É assim que deve ser a nossa conversação com os outros. Mas quantas vezes o nosso linguajar se confunde com o linguajar de quem não conhece Jesus? Meus queridos, a igreja do Senhor é feita de gente que testemunha de Jesus. Testemunho expresso tanto na pregação como nas nossas atitudes, nas nossas palavras, no nosso comportamento. Como tem sido o nosso testemunho enquanto crentes, enquanto igreja? O que as pessoas têm visto em nós? O que as pessoas têm visto da nossa igreja? Mas a igreja de Cristo também é feita de gente que serve com fidelidade. Verso 7 ao verso 9. Esses versículos, eles trazem duas pessoas um tanto desconhecidas para a maioria das pessoas, Tíquico e Onésimo. E esses dois homens, eles foram responsáveis por entregar essa carta e iriam ler essa carta na igreja de Colossos. Tíquico era um homem que acompanhava Paulo o tempo inteiro. O texto nos diz que ele estava junto com Paulo na prisão em Roma e que Paulo decidiu que ele, juntamente com Onésimo, deveriam enviar essa carta, levar essa carta para Colossos, e nessa leva também iriam entregar a carta para Filemon, que vivia ali naquela região também. E o texto descreve que Tíquico era um irmão amado, um fiel ministro, um conservo no Senhor. Esse homem é descrito aqui como fiel ministro porque ele não tinha apenas a missão de entregar a carta e ler essa carta para os irmãos, mas ele também iria acrescentar algumas informações de como estava Paulo lá na prisão, do seu ministério, da sua vida, algumas informações para esses irmãos. Então ele era alguém de confiança. Ele não ia entregar apenas o que estava escrito, ele ia falar outras coisas, outras informações a respeito de Paulo.
E é interessante que quando Paulo escreveu para Timóteo, depois que Paulo escreveu para Timóteo, Efésios também e Tito, Paulo vai citar esse homem na carta, vai citar Tíquico. E Tíquico geralmente era alguém que substituía aqueles que Paulo chamava. Quando Paulo chamou Timóteo para perto dele, falou, deixa Tíquico aí no lugar de Timóteo. Quando Paulo chamou Tito também para junto dele, ele vai falar, deixa Tíquico aí no lugar de Tito. Tíquico era alguém sempre disposto, sempre pronto para servir. Substituía esses irmãos, servia com alegria, enviava mensagens, era alguém disposto a servir o tempo todo. Era um servo fiel do Senhor. A segunda pessoa citada aqui no texto, que estava junto com Tíquico e iria enviar essa carta, era Onésimo. Onésimo é uma figura interessante. Esse homem era escravo de Filemon, o mesmo para quem Paulo escreveu a carta para Filemon. E o texto diz que ele era daquela região. Filemon era daquela região. Onésimo, ele era natural da região ali de Colossos, Laodiceia. E ao que tudo indica, quando a gente olha para a carta de Filemon, Onésimo foi um escravo, além de fujão, que deu prejuízo para Filemon. Provavelmente ele roubou Filemon e fugiu. Fugiu para um lugar onde ele achava que ninguém ia encontrar ele. E ele foi para Roma, encontra com Paulo, e Paulo diz, eu conheço Filemon. E naquele momento, quando eles se encontram, certamente foi confrontado pelo seu pecado, se arrependeu, mas Paulo manda ele de volta. Olha, você tem que resolver essa situação com Filemon, você vai ter que voltar. E aqui nós temos Onésimo voltando novamente, trazendo uma carta para os Colossenses, trazendo a carta para Filemon, e Paulo apresenta esse homem não como um ladrão fujão, não como um escravo rebelde, mas apresenta ele como um irmão amado, como alguém que era útil para Paulo, e seria útil também para Filemon. O que temos aqui era a igreja de Colossos recebendo alguém que tinha fugido, um escravo fugido. E a forma natural de se tratar um escravo fugido certamente não era de forma cordial. Ele iria apanhar, ele seria entregue para Filemon, provavelmente seria punido. Mas o que temos aqui é Paulo enviando esse homem como um representante dele para entregar essa carta, e ele fala, olha, receba ele como um irmão amado. Onésimo é um irmão amado. Perceba como a igreja de Jesus é feita por gente que serve. Gente disposta a servir. Tíquico, um cara exemplar que em tudo se colocava à disposição para servir ao Senhor. Mas tinha servo também rebelde que se arrepende e se converte, como é o caso de Onésimo. Há espaço para pecadores que se arrependem na igreja de Jesus e que podem ser usados para servir ao Senhor Jesus de forma fiel, como acontece aqui com Onésimo. A graça do Senhor Jesus nos faz sermos servos úteis e fiéis. É disso que a igreja é feita. Gente disposta a servir, gente disposta a colocar a mão na obra, gente disposta a entregar a sua vida em favor de Cristo, em favor da sua igreja. Mas a igreja também é feita aqui em quarto lugar, de gente que é alívio uns para os outros. Verso 10 e verso 11. Aqui nessa parte, então, começa uma série de menções, de saudações, nomes de pessoas, muitas delas desconhecidas, mas nós temos lições preciosas aqui para a gente. Seguindo essas menções, Paulo vai citar aqui nos versos 10 e 11, 3 homens. 3 pessoas que foram companheiros no ministério de Paulo. O primeiro homem aqui é Aristarco. Aristarco era da cidade de Tessalônica e ele acompanhou Paulo em boa parte do seu ministério e em situações bem difíceis. Uma dessas situações foi quando Paulo estava pregando na cidade de Éfeso. Éfeso era conhecida por ser sede de um grande templo da deusa Diana. E Paulo pregando nessa cidade,
algo começou a acontecer, porque os comerciantes estavam tendo um prejuízo por causa da pregação de Paulo. As pessoas estavam deixando de comprar produtos, de gastar dinheiro com a ídolo, com a deusa Diana. E as pessoas queriam bater em Paulo. As pessoas queriam pegar Paulo e dar uma surra. E nós temos na citação Aristarco apanhando no lugar de Paulo, se colocando no lugar de Paulo. E o texto vai dizer aqui que esse homem, ele era prisioneiro com Paulo. Ele não foi preso porque tinha feito algum delito, porque fez alguma coisa errada. Esse homem estava preso porque ele decidiu ficar com Paulo. Decidiu acompanhar Paulo na prisão. Não saiu dos pés de Paulo. Meus irmãos, que exemplo de amizade nós temos aqui. E como isso é raro no nosso meio, inclusive dentro da igreja. Mas precisamos cultivar isso com os nossos irmãos. Esse tipo de amizade que está junto. Que não larga. Que está nos momentos difíceis, um do lado do outro. Um outro nome citado aqui por Paulo é Marcos, João Marcos, primo de Barnabé, filho de Maria, na casa de quem a igreja se reunia lá em Jerusalém. E esse homem é famoso. Quando Paulo separou Barnabé para eles irem para a primeira viagem missionária, esse homem foi junto, empolgado. Mas algo aconteceu, nós não sabemos o porquê, que esse homem voltou para trás. Esse homem abandonou a missão. Esse homem fugiu do barco. Deixou Paulo e Barnabé sozinhos na missão. E lá o relato de Atos mostra como isso trouxe muita tristeza e raiva para o apóstolo Paulo. De forma que quando houve a segunda viagem missionária e que Barnabé queria levar Marcos junto, Paulo vai dizer, não, eu não vou levar ele não. Ele abandonou na primeira, o que garante que ele não vai deixar a gente de novo? Não. E meus irmãos, a confusão foi tão grande e não houve reconciliação aqui, que Paulo e Barnabé se separam. Paulo e Silas vão para um lado, Barnabé e Marcos vão para o outro. Mas tempo depois, e a gente não sabe aqui os detalhes da história, a gente percebe, por exemplo, lá em Timóteo, Paulo chamando Marcos para junto dele porque ele era importante, ele era alguém especial. E aqui nós temos Paulo mandando essa carta, fazendo essa saudação, falando, olha, se Marcos for ter com vocês, recebo ele bem, viu? Meus irmãos, há espaço para restauração e para perdão dentro da igreja. Não é porque alguém fez algo contra você, te chateou, que isso precisa ficar desse jeito, não. Há espaço para perdão, para restauração, para reconciliação, para tratamento dentro do povo de Deus, dentro da igreja. O que nós temos aqui é um exemplo disso. Alguém que se desentendeu, alguém que foi alvo de contenda, que fez uma coisa triste e terrível, mas que foi restaurado pelo Senhor. E estava aqui com Paulo, sendo útil junto com Paulo. Mas Paulo cita ainda aqui um terceiro homem, um Jesus, que não é Jesus Cristo. Jesus, o justo. E esse termo justo também já foi designação para outras pessoas nas Escrituras. Na verdade, isso aponta para o caráter dessa pessoa. Ela é uma pessoa justa. E a única coisa que se sabe desse Jesus aqui é que ele era alguém justo. Mas não somente isso. O restante do versículo nos diz algo importante. Os quais, ou seja, Aristarco, Marcos e Jesus, são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Quando a gente olha para o ministério de Paulo e o ministério de Pedro, eles tinham ênfases diferentes. Pedro, ele foi pregar para aqueles que eram judeus. E muitos judeus se converteram a Jesus Cristo através do ministério de Pedro. Mas Paulo tinha um ministério entre os gentios, aqueles que não eram de origem judia. E é interessante nós pensarmos isso, porque os judeus passaram a vida toda achando que eles eram um povo especial, que o evangelho era só para eles,
que o Messias viria só para eles. E pensa como foi o nó na cabeça dessa gente quando Jesus veio e falou que veio também para aqueles que não eram seus. Não veio também para quem não era judeu. Veio salvar todo mundo. De forma que, para muitos judeus, se relacionar com os gentios, pregar evangelho para os gentios, isso era vergonhoso. E é por isso até que Paulo vai dizer que era difícil esse ministério. Pesava sobre ele, mas ele faz isso, ele cumpre essa obrigação. E o que nós temos aqui são esses 3 homens que eram judeus, de origem judia, indo pregar para os gentios. Eles são os únicos da circuncisão citados aqui, que estão pregando o evangelho para gente que não era de origem judia. Gente que abriu mão dos seus preconceitos religiosos, seus preconceitos étnicos, raciais, para anunciar Jesus para toda a gente. Gente que estava do lado de Paulo, nesse ministério difícil que é anunciar o evangelho. Isso era tão importante, tão precioso para Paulo, que Paulo termina aqui de uma forma muito bonita. Ele diz que essas pessoas são o seu lenitivo. Ou seja, eles são a minha consolação, são o meu alento, são o meu alívio. Pessoas que nos dias difíceis traziam alento para Paulo. Trazia alegria para Paulo. Trazia consolação para Paulo. Meus irmãos, nós encontramos esse tipo de gente dentro da igreja. Pessoas que são bálsamo para as nossas vidas. Pessoas que chegam com a palavra de consolo, de vida, de sabedoria, de ânimo, de exortação. Nós vamos encontrar isso dentro da igreja. Por isso, se você está precisando, procure dentro da igreja. Pessoas que são alívio, que são suporte, nós vamos encontrar dentro do povo de Deus. Mas mais do que isso, nós precisamos ser esse tipo de pessoa para os nossos irmãos. Pessoas que é alívio, pessoas com palavras de cura, pessoas com palavras de bênção, pessoas com palavras de exortação, palavras de correção sim, mas também com palavras de amor, com palavras de cuidado. A igreja é feita de gente que é alívio uns para os outros, que nós possamos ser alívio uns para os outros. Mas o texto também nos diz, em 5º lugar, que a igreja é feita de gente que se dedica ao reino. Versos 12 ao verso 14. Paulo agora, ele vai falar de alguém que era muito conhecido entre os colossenses. Era o pastor da igreja, Epáfras. E ele vai dizer que algo muito bonito a respeito de Epáfras, que era o fundador dessa igreja, assim como da igreja de Laodiceia e de Herápolis, que viajou até Roma para entregar um relatório da igreja para Paulo, e desse relatório que ele entrega é que sai essa carta. E Paulo vai descrever algo muito bonito desse homem, porque quando ele foi para Roma, Epáfras ele não foi tirar férias, ele não foi passear no Coliseu, ele não foi para se livrar daquela igreja, daqueles irmãos problemáticos. Epáfras foi para Roma, mas foi carregando a igreja de Colossos no seu coração. De forma que o que é dito aqui é que esses irmãos, esse homem, ele orava, ele intercedia por aquela igreja. Intercedia sobremaneira. A palavra aqui sobremaneira expressa agonia. A mesma palavra para expressar a agonia que Jesus sentiu no Getsêmani. Era assim que ele se sentia com aqueles irmãos. Ele amava aquela igreja, amava aqueles irmãos, intercedia por eles. Ele se preocupava com aquela igreja, mesmo estando distante. Ele não parou de pensar nela, de orar por ela e de trabalhar em favor daquela igreja. Era alguém dedicado ao reino. Era alguém dedicado ao Senhor. Era alguém dedicado aos irmãos e à obra de Deus. Paulo vai citar um outro homem também que se dedicou bastante ao reino, mas também ao apóstolo Paulo. Aqui, Lucas. Lucas, um gentio, um médico, historiador, missionário, autor do livro de Atos e do Evangelho de Lucas. É interessante que até o capítulo 16, ele vai descrever muito do que aconteceu nas vidas de Paulo, de Pedro, dos apóstolos, da igreja de uma forma geral, mas a partir do capítulo 16, Lucas se inclui na história. Isso porque, quando ele conheceu Paulo, ele não largou Paulo. Ele seguiu Paulo durante o seu ministério.
muito provavelmente estava na viagem que Paulo fez, no naufrágio que Paulo sofreu. Quando Paulo estava preso, ele estava lá e cuidava de Paulo, se dedicou a cuidar do apóstolo. Mesmo na prisão, estava ali do lado de Paulo, cuidando dele, abençoando através da sua vida. Alguém que dedicou-se ao reino, a cuidar de pessoas, a cuidar de um irmão. Ele acompanha, ele cuida, desde o primeiro dia. Veja que exemplo belíssimo. Mas, meus irmãos, nem tudo são flores na vida da igreja. Há aqui uma última pessoa citada, mandando uma saudação, que é saúda-vos Demas. É interessante que essa é a única pessoa que Paulo não fala nada a respeito dela. Nenhuma qualificação. Esse homem acompanha Paulo em sua missão. Na carta a Filemon, ele é chamado de um cooperador. Mas aqui não temos nenhum elogio para esse homem. Mas o mais assustador é quando a gente pega a carta de Paulo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, e ele diz que Demas amou o presente século e abandonou a fé. Meus queridos, a parte mais triste da história, a parte mais triste da igreja, é que nem todos ficam firmes. Nem todos pagam preço, como nós ouvimos hoje pela manhã. Alguns abandonam o barco. O problema não é pecar. O problema não é cair. Onésimo fugiu, roubou, mas foi restaurado. Marcos abandonou a missão, mas foi restaurado, de tal forma que o Senhor o usou para escrever o Evangelho de Marcos. Mas Demas foi alguém que se apegou ao tempo presente e abandonou a sua fé. Infelizmente, dentro da igreja visível, que você está vendo aqui, tem gente que vai abandonar a fé. Tem gente que vai se apegar mais ao mundo, aos prazeres desse mundo, e vai se esquecer do Senhor. E vai deixar o Senhor. E Deus queira, queridos, que você não seja um desse. Mas que você seja alguém que dedique a sua vida ao Senhor. A perseverar no Senhor. Como nós lemos no texto da liturgia de Mateus 16, alguém que toma a sua cruz, que abre mão da sua vida para seguir Jesus. Mas em último lugar, nós percebemos aqui também que a igreja é feita de gente que precisa umas das outras, verso 15 ao verso 18. No verso 15, Paulo vai falar da única mulher da lista, Ninfa, e diz que a igreja da cidade de Laodiceia se reunia na casa daquela mulher. A gente não sabe detalhes a respeito dessa mulher, mas como a mulher naquele período, ela não tinha tanto status e privilégio, era muito possível que essa mulher fosse rica, viúva, tivesse uma casa bem grande para caber a igreja toda ali, mas o fato é que o que nós temos aqui é uma mulher que era desprendida dos seus bens. Ela usou aquilo que ela tinha para o reino de Deus. Abriu mão da sua intimidade, da intimidade do seu lar, para que a igreja se reunisse na sua casa. Alguém que se dedicou ao reino. Essa mulher entendeu que tudo é para o Senhor. Ela abriu mão da sua casa para que os irmãos se reunissem ali para cultuar a Deus. Além disso, essa mulher tinha coragem. O cristianismo era perseguido aqui, nesse período. Ela corria risco ao abrir as portas para que a igreja se reunisse ali. Mas após essa menção, Paulo faz uma recomendação também no verso 16. Ele diz que essa carta, a carta aos Colossenses, uma vez lida, deveria ser lida também na igreja de Laodiceia. E a carta lida em Laodiceia deveria ser lida em Colossos. A ideia aqui é que havia uma carta também para Laodiceia. Não se sabe ao certo se era a carta de Filemon, se era a própria carta aos Efésios.
Nós não sabemos, o certo é que havia uma carta para além de Laodiceia que deveria ser lida para Colossos. A ideia aqui, meus irmãos, é mostrar que Efésios, Filemon, Colossenses, o fato de ler essas cartas nesses lugares, mostra que uma igreja não está independente da outra. Uma igreja não é uma ilha da outra. Elas passam por problemas semelhantes. Elas enfrentam lutas semelhantes. A igreja de Colossos, os irmãos de Colossos, precisavam dos irmãos de Laodiceia. Os irmãos de Laodiceia precisavam dos irmãos de Colossos. Precisava haver esse cuidado, esse alerta mútuo, esse pastoreio mútuo, essa comunhão de uns com os outros. Uma igreja precisava da outra, um precisava do cuidado do outro. Mas uma última pessoa aparece aqui no verso 17, um homem chamado Arquipo. Alguns apontam que ele era filho de Filemon e era o pastor da cidade de Laodiceia. E Paulo não manda, na verdade, uma saudação para ele, manda aqui uma orientação. Diz: atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. Possivelmente esse homem estava desanimado do ministério. Alguma coisa aconteceu, algum problema, talvez o mesmo problema, a mesma heresia estava surgindo, e ele viu aqueles irmãos ali debandando, abraçando essa heresia, saindo da igreja, e ele estava desanimado do ministério. Desanimado de pregar o evangelho, desanimado de cuidar da igreja. E, meus irmãos, quantas vezes nós ficamos desanimados? Há uma chateação com a gente dentro da igreja, às vezes uma coisa besta. Fulano não falou comigo. Hoje não cantou a música que eu gosto. Hoje estava diferente o culto. Essa programação não foi do jeito que eu pensava, não me agradou. Ou alguém fala algo com você e você fica desanimado. Acontece alguma coisa na igreja, você não quer saber de igreja. E Paulo traz uma palavra de ânimo para esse irmão: olha, você recebeu um ministério no Senhor. Não abra mão do seu ministério. Não abra mão do seu chamado. Não abra mão da sua vocação. Não abra mão do dom que Deus lhe deu. Seja fiel àquilo que o Senhor te deu e cumpra isso. Arquipo, naquele momento, estava precisando dessa exortação, e quantas vezes nós precisamos também. E essa exortação da parte do Senhor só acontece quando nós estamos vivendo em comunhão com os irmãos. Quando a gente está aqui na igreja e a palavra é pregada e nós somos confrontados, quando a gente vem à EBD, nós estudamos e somos animados, confrontados, nós precisamos disso, e é aqui, esse é o ambiente. Uns com os outros, na conversa um com o outro, nós podemos ser instrumentos de Deus para ajudar o nosso irmão. Todos passamos por esse tipo de situação na qual precisamos desse ânimo, dessa injeção. Veja como Paulo ele termina a carta. Ele vai dizer: a saudação é de próprio punho, Paulo. Aqui, a carta original teria a assinatura de Paulo, e essa última frase aí, lembrai-vos de minhas algemas, a graça seja convosco, foi escrita pelo próprio Paulo também originalmente. A carta como um todo, uma pessoa escreveu para Paulo, mas esse final, ele mesmo escreve. E é interessante que Paulo faz questão de assinar o seu nome, questão de fazer essa afirmação. Ele diz: lembre-se das minhas algemas. O que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, também é que não é só Arquipo que precisa do outro para ser animado, para ser exaltado. Eu também preciso do outro. Lembre-se da minha condição. Lembre-se que eu estou preso, eu preciso de vocês, eu preciso da oração de vocês. Mas servia também aqui, meus irmãos, como um encorajamento. Paulo estava preso, mas ele não se envergonhava disso. Paulo não estava preso porque ele roubou, por corrupção, por qualquer tipo de crime. Ele estava preso por pregar o evangelho, e ele não se envergonhava disso. Então lembre-se das minhas algemas. Ser fiel ao Senhor, amar a igreja de Cristo, trabalhar em prol da igreja de Cristo,
se dedicar, abrir mão de tudo para seguir Jesus, pagar o preço, pode colocar numa prisão, mas eu não me envergonho disso. Porque eu estou servindo aquele que é a primazia, o Senhor de todas as coisas. A graça seja sobre vocês. É assim que Paulo termina essa carta. Meus irmãos, quantos desafios nós temos aqui. Quantos desafios nós temos enquanto igreja, enquanto servos de Jesus, para colocarmos em prática. Eu fiz questão de, nos pontos, colocar que a igreja é feita de gente. Porque somos nós, pessoas, pedras nesse edifício, que formamos a igreja de Cristo. Você é parte da igreja do Senhor. E como parte da igreja do Senhor, você precisa ser essa pessoa de oração, essa pessoa que ora. Você precisa ser essa pessoa que testemunha. Você precisa ser essa pessoa que serve ao Senhor com fidelidade. Você precisa ser essa pessoa que auxilia, que é alívio, que é bálsamo na vida do outro. Você precisa ser essa pessoa que se dedica à obra de Deus. Você precisa ser essa pessoa que se coloca como alguém que necessita também do cuidado um do outro. Nós fazemos parte dessa igreja. Veja que essa igreja, por mais que tenhamos nomes aqui citados, mas ela é muito mais do que esses nomes. Portanto, meu irmão, não ache que por seu nome não ser colocado entre os presbíteros, diáconos, líderes da igreja, você é um inútil. Mas Deus quer te usar e te levantar para servir com o seu dom e seu talento onde você estiver. Com a graça de Deus, você pode ser muito útil para o reino e Deus pode te usar demais. Porque a igreja não é feita somente de gente conhecida, como Paulo cita aqui alguns nomes. Mas são anônimos. Talvez seu nome não seja lembrado. Não seja citado como os desses homens aqui, com histórias bonitas, mesmo curtas ao nosso conhecimento. Talvez nem isso você tenha na história. Mas você é parte dessa igreja. E como parte dessa igreja, essas características aqui levantadas precisam estar impressas na sua vida. Precisamos buscar isso. Precisamos nos lembrar que só permanecemos de pé e permaneceremos de pé porque Ele que é o fundamento, Ele que é o Senhor, sobre o qual a igreja está assentada, sobre o qual nós estamos assentados. Ele, somente Ele, nos fará permanecer de pé. Que o Senhor nos ajude, queridos, que o Senhor nos sustente a de fato sermos essa igreja maravilhosa do Senhor. Temos os nossos erros, os nossos pecados, as nossas quedas. Mas como nós vimos aqui nessa noite, há espaço para perdão, reconciliação, através da graça do Senhor em nossas vidas. Se nós cairmos, existe a possibilidade de levantar, que Ele nos restaure, que Ele possa reanimar a sua vida nessa noite, que Ele possa te consolar e que Ele possa te fazer de fato igreja do Senhor, essa pedra viva fundamentada nele.